neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não toqueis os meus ungidos, e nem aos meus profetas não façais mal. Davi, com experiência sobeja, transmite para nós a verdadeira postura, a verdadeira posição que devemos ter em relação aos ungidos do Senhor. Não importa, meus ouvintes, de que ala eles pertençam. Existem ungidos do Senhor para levantamento do povo, para salvação do povo. E existem ungidos do Senhor para a queda do povo, para a perdição do povo, para o cativeiro do povo. Deus chegou a tratar a Nabucodonosor como meu servo. Ele estava a serviço de Deus. É tanto assim que qualquer judeu que estivesse fora daquele cativeiro em Babilônia estaria sob maldição. Talvez se considerasse mais esperto, mais vivo, e com isso estava sob maldição. Era bênção estar sob o cativeiro de Nabucodonosor. Era cumprimento da palavra do Senhor. Saul foi um ungido do Senhor. Muito embora pela vontade permissiva, o que temos de mais no mundo hoje, 99,9%, por vontade permissiva de Deus. Mas por vontade perfeita, é como Davi. Foi a vontade perfeita de Deus. Um levantamento direto por Deus. E Davi transmite essa postura, esse comportamento abonado, por que não dizer, no qual o profeta desta era se apoiou. Um homem que tinha realmente um conhecimento tão grande de Deus, experiência com Deus, começando da sua vida tenra, humilde, lá no deserto com as ovelhas, e que pôde ver, conforme no Salmo 19, os céus proclamando a glória de Deus, o firmamento anunciando as obras de sua mão, um dia fazendo declaração para o outro dia,
Somente um homem desse podia ter tal noção. Porque é conhecendo realmente a grandeza de Deus, em sua essência, é que nós conseguimos ter a verdadeira postura de cristãos aqui na terra. Davi foi um cristão muito antes de Cristo. Paulo chama Abraão de o crente Abraão. E aos Hebreus capítulo 11 está escrito que Moisés preferiu sofrer o vitupério de Cristo lá no início. Então, a revelação, o conhecimento da grandeza de Deus fez com que Davi reconhecesse esse segredo tão profundo que sem o qual milhões têm se desgraçado, atraindo maldições sobre si. Ele tinha o conhecimento. Os astrônomos hoje calculam que a Via Láctea, a galáxia a que nossa Terra e nosso sistema solar pertencem, contém mais de 30 bilhões de sóis. Veja só, nós conhecemos um pequeno mundinho, né? É como dizem no Nordeste, o mundo, o mundinho, um mundico, um mundão. Veja só, 30 bilhões de sóis. Muitos deles imediatamente mostram essa imensidade. Mostram imediatamente, bem entendido, aqueles que podem ver, que têm meios para ver. Se mostram com facilidade. Então, muitos deles, bem entendido, imensamente maiores do que o nosso Sol. Eles são muito maiores do que o nosso Sol, que é 1,5 milhão de vezes maior do que a Terra. Meus ouvintes, vocês querem ver o que significa o infinito? Vocês olhem assim numa noite estrelada, aquela estrela que parece que está a 5 centímetros uma da outra, aquilo tem uma distância separando uma da outra mais do que daqui da Terra naquelas estrelas. Por aí você calcula o que é infinito. A Via Láctea tem a forma de um delgado relógio, medindo seu diâmetro 200 mil anos-luz. 200 mil anos-luz. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, a razão de 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Ela já percorreu 300 mil quilômetros. E há pelo menos 100 mil galáxias, como a Via Láctea, algumas das quais distam milhões de anos-luz umas das outras. Agora liga isso com o Salmo 19, com o pastorzinho lá do campo. Ele não está vendo aquilo através dos aparelhos que os astrônomos veem. E tudo isto pode ser apenas um tênue, apenas argueiro, né? No além do infinito, na extensão infinda do espaço. Tem uma noção agora do que é o infinito. E outras galáxias. Eles estão aí gastando bilhões de dólares para irem em crateras cósmicas
poeiras cósmicas como da Lua e Marte e outros. Mas Jesus tem Elias e Moisés, Abraão, e uma nuvem de testemunhas. Ele tem uma sexta dimensão. Será que essa sexta dimensão não viria a ser uma sexta galáxia acima da nossa, depois da nossa? Que coisa maravilhosa! Mas qual a lição, a mensagem que nós podemos obter disso aqui? O que tem isso a ver com o ungido do Senhor? Essa grandeza toda. Os homens naturais, quando tomam conhecimentos gerais destas coisas, eles ficam arrogantes. Muitos deles, nem todos, existem exceções, se consideram lá em cima, como donos daquela lei, como um médico uma vez disse para um irmão. Assim que o irmão foi saindo do hospital, disse: doutor, graças a Deus, eu estou bem. Ele disse: graças a Deus não, graças a mim. Mas enquanto isso, nós temos médico, por exemplo, no Canadá, sabemos disso, que se ajoelha e oram a Deus antes de fazer uma cirurgia. Então existem exceções, mas são poucas. 1 Coríntios, capítulo 1, você pode encontrar isso. São poucos os ricos, os sábios deste mundo, que não se julgam donos destas coisas, destas leis, que não se envaidecem, não se ensoberbecem, se tornam os intocáveis. Mas a lição está aqui, que quanto mais se aproxima da grandeza, menor fica. E Davi chegou ao ponto de ter um dos maiores segredos de sua vida, de sua vitória, sobre o seu maior inimigo. Você sabe que quando Saul perseguia Davi para tirar-lhe a vida, não lhe daria nenhuma chance se apanhasse Davi dormindo, como Davi apanhou Saul dormindo. Davi foi ali e cortou apenas a orla do vestido, um pedacinho de pano das vestes de Saul, do seu inimigo. Depois o despertou, desafiou seu guarda e tudo mais. Mas logo em seguida o seu coração doeu. E ele não era cardíaco. O seu coração doeu. Com aquilo ele estava dizendo isso que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 22. Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Ah, se as mães, os pais daqueles meninos que foram tragados por aquelas ursas, quando desrespeitaram o profeta Eliseu, soubessem respeitar o ungido do Senhor. Agora, quantos pais, quantas famílias hoje estão sob maldição por não saberem respeitar a unção que está sobre os ungidos do Senhor? E levam crianças a blasfemarem, a criticarem, a maldizerem de ministérios, de ministros, de ungidos do Senhor. E uma mocidade aleivosa, que não se fala um senhor quando se trata de um idoso. É o velho, ô velho, sai do caminho. E assim por diante. Porque não conhecem realmente o que é grande. Não têm a revelação da grandeza de Deus. Que Deus, sendo tão grande, humilhou-se até a morte e morte de cruz. A maior humilhação que Deus já sofreu na terra
em toda a história do universo foi fazer-se homem. É a mesma coisa que um homem, ou 1000 vezes, milhões de vezes pior do que um homem se transformar em um porco. Deus sentindo dor de barriga, Deus sentindo dores, cansando-se do caminho, Deus encarnado, para que o homem se tornasse petulante, arrogante, insubmisso, indiscreto, soberbo, transgressor, desobediente, orgulhoso. Quando esse Criador do universo, dessas galáxias, se fez homem, ele podia ter se feito homem doutor dos doutores. Podia ser o maior professor de faculdade do mundo todo. Mas ele não foi, ele foi o Nazareno, ele foi o Galileu. Apesar de ser o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, mas ele brincou na estrebaria. Ele foi carpinteiro com seu pai, com seu tutor terreno. Agora, quem somos nós? Que postura temos nós em relação à unção de Deus sobre a mãe, sobre o pai, sobre o filho e muito especialmente sobre os ungidos do Senhor? Se ele é falso, deixe-o falando sozinho. Se ele é errado, deixe-o falando sozinho. Saia em temor. Vantagem ser um Joabe, um corajoso, que podia levar o dedo para Davi. Vantagem ser depois morrer traspassado no altar. Você sabe o que significava a morte prematura ali, no Velho Testamento. Vantagem ser um Símei, que tinha tanta coisa de verdade contra Davi. Agora eu pergunto, isso aqui é risco nágua para os tais, mas para os filhos de Deus, isso é bênção, é uma palavra poderosa a favor deles e os encoraja, mesmo quando eles querem parar, com alguma dificuldade posta. Mesmo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eles afirmam, eles declaram: para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Isso é a cura, é a bênção no seu lar agora, na sua vida. Continue no temor de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que... Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto,
sem gozo, paz e sem luz. Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão e ao findar minha carreira receberei galardão. De Sarão Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus. Breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira. Guia-me Tua mão e ao findar minha carreira